Começou a gravar? Pode gravar mesmo. Saudações, professor Wilson Gruber, mestrando do PDGTIC da UFSC. Nossa breve apresentação versa sobre metodologia Basic Methodware. Fiquem tranquilos, respirem fundo, prestando atenção como bons meninos e meninas, no final vocês poderão entender a metodologia com certeza. Tenho esperança de que isso vai acontecer. Então, nós vamos apresentar de uma forma agora um pouco mais rápida, mas depois nós vamos dispor para vocês algo mais completo no papel para vocês olharem, e no final vocês vão ganhar um mimo também, que vai ajudar muito mais ainda a entender a metodologia. Então vai aparecer na tela, como dizia ali, está saindo. Dizia aqui o mestre Alcindino das Joias em Araranguá, está saindo, saiu. Nós vamos falar de metodologia Basic Methodware, de gerenciamento de projetos. Os autores, Carlos Magno da Silva Xavier, Luiz Fernando da Silva Xavier, eles denominam isso, na verdade, de um modo mais completo, como metodologia simplificada de gerenciamento de projetos. Esse livro da esquerda. Mas essa metodologia, para nós introduzirmos, para que se possa entender, ela nasceu em 2003, 2004, de uma metodologia a completa, digamos assim, para poder entender com a que estamos apresentando hoje, cuja capa do livro é essa que está à direita, aí na sua terceira edição, que é a metodologia de gerenciamento de projetos Methodware. Uma metodologia é um conjunto de orientações e princípios que podem ser adaptados e aplicados em uma situação específica. É uma lista de coisas a fazer em matéria de projetos. Então, a metodologia de gerenciamento de projetos é um conjunto de processos, métodos e ferramentas para alcance dos objetivos do projeto. Ela deve prover um roteiro, um roadmap, para o gerenciamento desse projeto. Equipes que não compartilham a metodologia tendem a ser ineficientes. Isso que eu falei, é claro que não veio desse jeito aqui que você está falando, do professor Carlos Xavier, mas para que se possam entender o que é uma metodologia. Então, esse livro, Metodologia de Gerenciamento de Projetos Methodware, nasceu em 2003 e foi publicado pela primeira vez em 2006. Originalmente, ele tem 34 processos organizados nos grupos de processo, semelhantes àqueles lá que o professor Wilson nos ensinou lá no início do nosso curso de gestão. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento do projeto. Ele tem ainda 36 modelos de documentos e um exemplo de plano de projeto. Aqui está o roadmap desse primeiro livro, onde vocês têm uma noção, sem se preocupar aqui, além de estar lá escrito, mas é para poder compreender a metodologia simplificada, porque ela nasceu daqui. Na metodologia Basic Methodware, eles procuraram fazer uma abordagem prática simplificada de como iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar e encerrar projetos. E utilizaram-se de um ciclo que foi criado lá em 1920, pelo também conhecido como ciclo de Shewhart. Deu uma enroladinha aqui na língua, mas eu nem vou gravar de novo, meus queridos. Foi introduzido no Japão por Deming. Então, por isso, ele também, vocês poderão encontrar esse ciclo aí como o ciclo de Deming, que é o ciclo PDCA, que vem lá de planejar, executar, comparar
o executado com o planejado e agir para corrigir. Plan, do, check, act. Tanto a metodologia original, método web, como a basic, ela aborda esse ciclo, mas muito mais aqui na metodologia simplificada. Então, lá, vocês estão olhando um mapinha mais simplificado, onde tem lá, iniciar, a partir daí, planejar, executar, monitorar, controlar, ele vai se desenvolvendo em ciclos, para que haja oportunidade tanto no planejamento, na integração das coisas, e se tiver que corrigir, retoma até poder ser concluído. Aqui, o roadmap do Basic Methodware. Nós podemos observar que aqui nós temos lá os processos vistos lá que o professor nos colocou. Então, aqui são as áreas do conhecimento. Ele divide lá em iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar, até encerrar o projeto. Iniciar tranquilamente, vai lá como autorizar o início do projeto, e na metodologia ele vai colocando várias possibilidades de como fazer, porque o objetivo é simplificar, desburocratizar, para que a pessoa possa fazer um projeto. E muitas das vezes não se faz um projeto pelo medo que as pessoas têm da burocracia, das dificuldades, e deixam de aproveitar não só o benefício, como uma necessidade de que haja um projeto. E para que ele dê certo, tem que ter a gestão. Agora, a gestão precisa ser adequada à complexidade daquilo que você vai fazer. Então, o Basic, ele se enquadra para pequenas empresas, projetos menores. E já pensou se nós tivéssemos, como já disse, dá para fazer um churrasco utilizando lá o PMBOK. Mas se nós formos utilizar tudo aquilo que está lá, a pessoa acaba desistindo. Pode realmente, vai sair muito bem feito. Agora, com um sistema simplificado, e a vantagem sempre como metodologia, ele é todo disponibilizado num livro, que ensina passo a passo, é um livro que o método todo é ensinado em apenas 76 páginas, e depois eu quero demonstrar para vocês lá no livro, porque eu diria, lá na aula anterior eu estava dizendo a dificuldade pela qual eu passo nisso aqui, porque não sou dessa área, e precisaria de muito mais tempo. A culpa não é da matéria, a culpa não é do professor, é que é um outro mundo. E alguns colegas de outros aqui do curso já colocaram, às vezes a gente diz, me falta inteligência. Eu teria que me dedicar completamente a isso. Mas projeto e a gestão, nós olharíamos que o país não teria tantas empresas quebradas como temos hoje, tantos projetos que seriam ótimos e que ficam pelo meio do caminho, se gastando dinheiro, se tendo desperdício, pela falta de projeto bem feito, de seguirem métodos, metodologias e a gestão. E a empresa Net Project, especializada em gerenciamento de projetos, ela usa a metodologia Basic Methodware, distribuindo muito próximo do que está lá escrito no livro, que é adaptado, em 13 módulos, porque o Basic Methodware também tem lá esses 13, ele chama de 13 métodos. Então, a autorização do início do projeto, os envolvidos, o escopo, a qualidade, as respostas aos riscos, as comunicações, o tempo, os recursos, aquisições, custo, aprovação. Você deve estar acompanhando que, pela minha expressão, pela minha fala, as palavras que estão saindo aqui, vocês que assistiram à aula do professor Gruber, já viram lá desde o início ele colocando a questão das áreas do conhecimento que estão lá incluídas. Falta aqui entre elas a integração
dos processos, porque aqui no método ele considera como um todo, mas ele também tem integração com uma delas. Aqui nós colocamos só os títulos, mas o pequeno artigo que tem lá, ele explica um pouquinho melhor, que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, porque o objetivo é que entendam a essência da coisa. Aqui, nós temos o roadmap do Basic Method Ware, que os autores lá do livro dizem que para que uma metodologia seja uma metodologia, entre as coisas, ela tem que ter esse mapa. Para que serve o mapa? Para que a pessoa possa enxergar, visualizar aquilo que está sendo feito. Então, como nós vimos lá, iniciar, planejar, executar, encerrar, e aqui ele considera por dentro, dividido disso, cada uma dessas etapas que vão lá também, que é o controlar, monitorar e controlar. E na metodologia simplificada, Basic Method Ware, ele usa lá aquele ciclo PDCA, e ele faz aqui, já elastecendo aqui com os 13 processos, mas ele também funciona num ciclo aqui, um ciclo horário. Vocês podem observar que vai aqui desde entre o iniciar, planejar, gerenciar, até encerrar. Na sequência, isso entenderá um pouquinho melhor quando fizermos a comparação com o guia PMBOK e o Basic Method Ware. Mas eu gostaria de apresentar para vocês a partir do próprio livro. A minha assistente aqui vai me ajudar a chegar lá no livro. Vocês todos aqueles que estão atentamente prestando atenção no livro, eu sugiro que leiam o livro. Ele está à venda hoje, aquela capinha preta lá, varia de R$ 26,00 até R$ 60,00, ele tem à venda. Não tem ainda ele, como eu comprei o livro original Kindle, que aquilo para mim é terrível, porque você só consegue fazer print, mas não tem em PDF. Então, esse livrinho que vocês vão passar aqui, não se preocupem, e é por isso que eu lhes digo que eu tenho a esperança que ela vai se concretizar, que vocês consigam entender o que é essa metodologia, porque o autor do livro, um dos principais, nós não estamos copiando, nós estamos roubando ninguém, mandou este livro, foi o Carlos Magno que mandou esse PDF, e expressamente ele autorizou que para quem quiser, o livro estará disponibilizado. Ele é o primeiro exemplar, ou seja, foi o primeiro livro escrito, e ele mesmo disse que ele sofreu pequenas modificações aqui no caminho, mas em nada na essência, porque o livro é tão bom, a metodologia é tão boa, que dela hoje eles estão fazendo adaptações para várias outras áreas da construção civil, e aí sim já incluindo as alterações feitas lá no PMBOK, adaptadas especificamente para o que for necessário. Eu obviamente que não tem aqui nessa apresentação como eu ficar lendo o livro para vocês, e nem esse é o propósito, que seria um enrolation maior do que eu já estou fazendo. Tá? Só lhes digo uma coisa, porque foi muito querido o Carlos Magno comigo, eu estava desesperado porque eu comprei o livro errado e não estava entendendo, e cheguei à empresa dele, que hoje se chama Ware. O Carlos Magno, ele é um capitão da Marinha de Guerra do Brasil, já na reserva, e aí o currículo dele depois vai longe, também é doutor, pós-doutor, como são nossos professores aí, mas muito dedicou-se a essa área. E o livro aqui, o que me chama muito a atenção, e aos colegas aí de voo que estão tendo dificuldade em entender, às vezes é falta de base, né? Para nós é falta de base. Nós vamos pegar desde
a gente vai entender. Então, aqui, essa metodologia, ele teve um capricho muito, muito bacana, que eu vou dizer, e ele mesmo diz, quando eu comecei a olhar, que ele disse, leiam o capítulo 2. Então, se o autor disse, eu também vou dizer, vocês que estão tendo problema para fazer o seu projeto, este ou lá do curso, leiam esse capítulo número 2, porque ele faz desde uma linguagem bem simples, bem fácil de entender, o que é o guia, como ele se desenvolve, como você aplica, vai colocando na mente, vai desenrolando em poucas páginas, e depois ele começa a tratar da metodologia, basicamente do método ERA, mas te introduzindo tudo o que é preciso você saber para entender, para poder fazer a gestão de um processo. Como eu falei, esse livro ainda usava a versão número 4 do PMBOK, onde tinham 9 áreas do conhecimento que estão naquelas que o professor está colocando menos uma, que é aquela gestão final. Gestão das partes interessadas. Por que eu demorei um pouquinho para responder? Eu fui buscar cola. É por isso. E ele vai explicando cada item aqui comparado. Então, por isso que eu diria que para mim foi um presente que eu recebi do professor, sem querer, mas deixou eu trabalhar sozinho, os temas foram sobrando, e alguma coisa lá, o universo, tinham lá 3 opções, eu vou lá no Basic método era, e é tudo em inglês mesmo. Então, e aqui, digamos assim, eu estou renascendo dentro dessa matéria. E, francamente, eu sei que tem gente que às vezes xinga, mas eu diria que gestão de projeto, de um modo, claro, muito mais simplificado ainda do que a metodologia, para esse país chegar a algum lugar, teria que estar assim, ó, para não ir muito mais lá embaixo, para não forçar tanto a barra nesse momento, lá no ensino médio. Porque isso ficou comprovado quando feito lá atrás, eu que sou da época do regime militar e não os defendo, mas na 7ª série tinha uma matéria que se chamava Iniciação para o Trabalho. E o que se ensinou ali, quando eu fui trabalhar na Caixa Econômica Federal, coisas que vários colegas ainda tinham dificuldade de entender, eu já sabia, porque eu aprendi lá na 7ª série, e com o professor, assim, com a característica do professor Wilson Gruber, ali, cuidadoso, meticuloso, pragmático, ó, preste atenção aqui, que isso aqui é do dia a dia de vocês. Assim, pode parecer que eu estou puxando no saco dele, mas eu tenho muita dificuldade de elogiar qualquer pessoa, tá? Porque às vezes eu noto uma pessoa de qualidade e ela é incompreendida, principalmente na área técnica. E eu sou da área filosófica, então entendo. Mas como tive a felicidade de aprender um pouco de mecânica, de química, é onde a gente dá uma enrolada. Hoje aqui nem tanto, mas então, meus queridos, o livro aqui para o final, um livro fácil de ler, bem colocado, e mais, além de explicar toda a metodologia passo a passo, 76 páginas, como eu falei, e aí depois não fica lá, como eu coloquei para vocês, lá só os enunciados, de um modo bem simplificado, discriminando como fazer. Eu poderia simplesmente aqui ler para vocês, ficar, mas eu vou desafiá-los aqui. Para quem já está bom, leia, porque vai melhorar. Quem sabe um pouco vai melhorar mais ainda. Quem não sabe nada, pelo menos vai dizer assim, eu sei escrever meu nome. Que é, eu agora começo a dizer, eu já sei escrever meu nome em gestão de projetos. E tudo se ganha, porque tudo aquilo que o professor falou, tudo aquilo que ele já apresentou lá na minha secretária, como é que está meu tempo? Desce uma olhadinha quando que a gente começou aqui. Temos 30 minutos aqui, mas
Eu não vou preencher muito mais o tempo, porque tem algumas coisas bem bacanas para mostrar para vocês, para não ter que preencher o tempo daqui a pouco de ter que dançar um minuto aqui, alguma coisa parecida para ganhar um tempo. Então, isto é o livro Onde está a metodologia? Metodologia simplificada, método BASIC, gestão de projetos simplificados. Dá para entender passo a passo, tem um projeto daí aqui montado passo a passo. Como é que eu volto lá para a apresentação final? Vamos lá. Então tá. Agora nós temos os comparativos. Essa gravação aqui eu vou fazer porque no intervalo daquela apresentação que for, porque ela fala da metodologia, né, eu tenho um recadinho para trazer para vocês, que eu acho muito bacana, porque eu valorizo muito quem estuda pelo esforço que eles fazem por querer melhorar esse país. Eu só acho ruim aqui, tem muita coisa em inglês. Nós temos uma língua tão linda, tão rica, mas, ou seja, parece que dinheiro não é para dar para o pobre, né? Porque é uma coisa tão rica. Mas vamos simplificar, vamos adiante. Filosofia à parte. Guia PMBOK, Basic Methodology. Coloquei aqui lado a lado para vocês entenderem que esta metodologia ela toma como base, como deveria lá, a guia PMBOK. E aqui, adotando as 5 processos que nós vemos lá, PMBOK tem iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Volta aqui, meu querido. Tá. Iniciar, planejar, executar, monitorar, controlar. A única coisa que na metodologia, eu coloquei aqui em amarelo em destaque, porque ele o separou também para quem vai fazer a gestão possa entender de um modo melhor. Encerrar o projeto. Então, todas essas áreas do conhecimento, elas estão contidas aqui no Basic Method Web. Agora, de um modo bem mais simplificado para adequado à também simplicidade das necessidades. Então, são 5 processos, vira 6 ali desdobrado, em 13 módulos, com 9 áreas do conhecimento, iguais à integração do processo, escopo, qualidade, riscos, comunicações, tempo e recursos, aquisições, custo. E acrescenta o restante daquilo que é do ciclo, né? Seguir o ciclo, executar, monitorar, controlar e retoma ao planejar se necessário. Acabou? Para alegria de vocês? Acabou. Pode ligar?